Não há como se negar que um povo precisa saber da sua história, das suas origens, para saber para onde ele vai. Ela foi feita para que o primeiro sol do dia passe todo esse paredão e ilumine o altar, para lembrar que Jesus é o sol nascente que nos veio visitar, para lembrar que Jesus é a luz do mundo. Então, eu sou padre já há 10 anos, eu trabalhei 8 anos em Jaraguá do Sul e estou aqui como responsável da paróquia, a gente chama a função de pároco, desde o início de 2019. Então, estou concluindo aqui meu 3º ano. A paróquia São Luís Gonzaga, ela foi fundada em 31 de julho de 1873. Ela é uma igreja de grande importância também na arquitetura e na cultura do nosso povo. O arquiteto da igreja matriz, então, de Brusque foi, no caso, que já faleceu, né? O Gottfried Bonn. O Gottfried, ele era um arquiteto, então, alemão. E essa daqui, na verdade, ela é uma igreja que ela ocupa um lugar de uma... Existia outra igreja aqui antes, com outras características, né? Ela não era desse tipo, era uma igreja com outra arquitetura. E quando ela ficou pronta, aí, quando ela começa a ser utilizada na década de 60, ela não foi tão bem aceita. É importante destacar que o Gottfried, quando ele projetava igrejas na Alemanha, ele projetava igrejas góticas. E igrejas góticas são bem diferentes dessa daqui, elas são muito mais fechadas, com pouca entrada de luz, né? E essa igreja, quando ele chega para fazer, ele percebe o clima da cidade, que é muito quente, e ele resolve mudar totalmente a arquitetura, né? Fazendo essa arquitetura mais alta, com esses materiais. Ela não deixa de ser gótica, ela tem elementos góticos. Quais são os elementos góticos? A altura dela, né? Os arcos que ela possui, essa brincadeira de luz e sombra, né? Então isso vem da arquitetura gótica, então acho que é isso. E ele fez esse projeto aqui, bastante moderno, para expressar aquilo que é a fé da igreja. Todo esse espaço é uma verdadeira catequese. As 12 colunas que aqui estão lembram os 12 apóstolos, que são as colunas da igreja. A escadaria da igreja lembra de que nós precisamos tomar uma decisão em sair do mundo, fazer um processo subindo, né, as escadas, que simboliza esse processo de querer vir, né, para o alto da montanha, que é o encontro com Deus. Aqui nós temos a pia batismal, e a pia batismal é a porta da fé. Por isso, né, Jesus diz da porta estreita, e aqui a porta da pia batismal é a mais estreita para simbolizar isso. Então, todos os elementos que compõem, né, a estrutura da igreja são elementos catequéticos, estão ali por um motivo específico. A gente sempre diz que projetar a igreja talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque por alguma explicação, pode ser de qualquer religião, você vai conversando do lado de fora da igreja, você vai conversando. Quando você chega na frente da igreja, você entra, todo mundo fica em silêncio. Não é? Pode ser de qualquer religião, qualquer templo, né, proporciona isso. Então essa é uma grande dificuldade de fazer arquitetura religiosa, que é fazer com que as pessoas fiquem em silêncio e não por acaso que ela é alta, que olhe para cima, né? E tem uma relação muito direta desse simbolismo entre a altura da edificação, as proporções, que é justamente para remeter céu, terra, divino, né, mundano. Então essas proporções das igrejas, principalmente as católicas, né, as igrejas cristãs, enfim, em geral, e tem a luterana, elas têm essa proporcionalidade de serem mais altas para tentar fazer essa conexão entre céu e terra. A imagem dos peixes, que lembra, né, o tempo da perseguição, quando eles desenhavam, né, porque ictos, né, é peixe em grego, então as iniciais lembram de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, então é um elemento significativo. O altar, né, muito bonito, de pedra, também ali as 12 colunas, o altar da palavra com 4 colunas que lembram os 4 evangelistas,
são, né, expressões que nos ajudam a rezar. Claro que tudo isso unido, né, o órgão que nós usamos algumas vezes, que dá toda essa solenidade, né, todo esse espírito de oração também. Bem, é importante preservar as nossas edificações porque elas então contam essa história dos lugares onde ela pertence. Ela é até um convite para que pessoas de outros lugares possam saber da nossa história, né? Não apenas a gente, mas também quem vem visitar, quem vem conhecer a nossa cidade. Nós podemos visitar a igreja, né, em dois sentidos. Podemos vir aqui olhar a cultura, olhar, né, a parte de construção e nos encantarmos, né, pelos detalhes, por tudo aquilo que foi tão bem pensado e tem seu valor de estudo, seu valor, né, de cultura, mas também nós podemos vir aqui como peregrinos neste olhar de fé. Grande destaque tem esta igreja por ser, né, no centro da cidade, por ser a primeira paróquia de Brusque, mas outras tantas tiveram sua importância. Santuário de Azambuja, com todo o complexo de Azambuja, também é um lugar de peregrinação, tanto que é um santuário. Nós somos uma única igreja, encontramos nos elementos da nossa fé aquilo que nos une, e aquilo principal que nos une é Jesus e é aquilo que Ele nos ensina.